Sou guarda em uma prisão escondida localizada no Ártico. Há algo horrível sobre os presos. Eu tenho sido um agente penitenciário em uma prisão Supermax. É perto de Florença, Colorado. Sou funcionário lá há meia década. Eu já vi quase tudo o que você pode imaginar. Tentativas de fuga, esfaqueamentos e motins. Além disso, armas afiadas que estavam escondidas em lugares que você preferiria não visualizar. Estas são apenas algumas das ocorrências mais desagradáveis com as quais lidei no passado. O diretor me chamou em seu escritório em uma segunda-feira. Durante toda a caminhada pelos corredores, pensei nos problemas em que poderia me meter. Feche a porta, disse ele enquanto olhava para mim de sua mesa depois que entrei. Essas palavras selaram em minha mente, quanta água quente eu estava em algum tipo de infração da qual eu ainda não estava ciente. A microgestão burocrática e as constantes mudanças processuais não eram novidade para mim. Eu ainda odiava pequenas queixas políticas. Eu balancei a cabeça e selei a entrada. Ele exigiu que eu me sentasse, então eu o fiz. Você é o melhor oficial aqui, ele disse. Eu esperei pelo mais. Eu esperava notícias de rescisão. Eu vi uma transferência forçada para alguma papelada de preenchimento de posição mundana vindo em minha direção. Quero te dar uma oportunidade, disse ele. Você fará 600 mil em um ano. Seus benefícios permanecerão inalterados. Você teria menos supervisão do que o que está presente para você agora. Você estaria em uma posição de liderança, ainda que isolada. Isso parece ideal, eu disse enquanto minha mente nadava nas possibilidades de quanto lucro ele oferecia. Existem apenas duas coisas que pedimos a você. Uma delas é que você não pode contar a ninguém sobre sua nova posição. 2 é você localizar em outro lugar. Há uma prisão no Ártico, e é lá que estará a sua vida pelos próximos 365 dias. A confusão deve ter sido legível em meu rosto. Se sua esposa perguntar, diga a ela que você está indo para uma academia federal. Não há serviço de celular ou Wi-Fi lá. Qualquer contato que você fizer com ela deve ser por correio tradicional. Trataremos dos endereços fornecidos. Se você recusar esta oferta, essa conversa nunca aconteceu. Você entende? Contemplei os prós e os contras. Antes de me tornar policial, eu era guarda-costas. Fiquei fora de casa por longos períodos. Mesmo que fosse o tempo com a esposa perdida, a fortuna ajudaria a nós dois. Eu concordei. A prisão era um grande complexo não muito maior do que o lugar que eu havia patrulhado antes. Algumas coisas me chamaram a atenção quando coloquei os olhos pela primeira vez na população de lá. Todos eles tinham feridas no rosto e falavam uma estranha língua gutural que eu não conhecia. Por que eles falam em uma língua tão bizarra? Eu me perguntei enquanto caminhava pelos quarteirões. Olá pessoal! O vídeo está bom por aí? Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever para ver mais vídeos e me motivar a continuar trazendo conteúdo para vocês. O novo diretor sob o qual trabalhei tinha o sobrenome Buckley. Ele tinha um tecido cicatricial perceptível sob os olhos. Sua atitude em relação a mim no começo não foi nada acolhedora. Na verdade, ele agiu como se eu fosse um fardo. Ele parecia se ressentir de mim pela mera possibilidade de ter que me treinar nas coisas. Uma noite, Buckley ordenou que eu fizesse uma extração de células. Christopher Aluko era o nome do interno com quem tínhamos de lidar. Na caminhada até lá, perguntei ao meu chefe o que Aluko tinha feito para vir parar aqui. Não tenho permissão para contar o que esses canalhas fizeram para vir parar aqui, disse Buckley. Ele começou sua carreira no crime canibalizando sua irmã, no entanto. Esta noite, nosso único objetivo é levá-lo para o buraco. Ele provou ser muito perigoso para dividir um espaço com qualquer um. As portas de cada cela pareciam mais as de um manicômio do que de uma prisão. Eles eram barreiras completas pelas quais você não podia ver. Era eu e 3 outros guardas que estávamos prestes a lidar com esse detento de alto perfil. O supervisor estava presente, fazendo o que os chefes geralmente fazem. Ou seja, ficou de prontidão e não sujou as mãos. Ao entrar, a primeira coisa que vi foi Aluko sentado em sua cama. Percebi que ele era enorme, pelo menos 1,88 m e 320 kg de puro músculo. Sua pele toda rachou. Seu rosto tinha as cicatrizes normais que eu associava à maioria das pessoas naquele lugar. Vou precisar que você se levante e coloque as mãos atrás das costas, eu disse. Eu mantive minha mão perto do coldre onde estava meu spray de pimenta. Mostre-me respeito e eu mostrarei o mesmo, continuei. Você não terá algemas por muito tempo se cooperar. Você não é melhor do que eu, disse Aluko.
Sua voz tinha qualidade de barítono, o que eu esperava de um homem de seu tamanho. O que eu não sabia era o quão estranho parecia. Era como se 4 ou 5 pessoas estivessem cantando as palavras em uníssono. Tudo bem, eu disse. Vamos levá-lo para onde você precisa ir. Quanto mais rápido fizermos isso, melhor estaremos. Você atirou em alguém em plena luz do dia quando estava em uma gangue anos atrás, disse a Luco. Demorou 10 anos para a paranoia desaparecer. O medo dos policiais virem prendê-lo por um assassinato em potencial antes de você se tornar um policial de baixo escalão. Até hoje, você não sabe se algum civil inocente foi pego no fogo cruzado. Tivemos que conter seus braços enormes e colocar as pulseiras de metal em seus pulsos. Ele ria o tempo todo. Enquanto o levamos para a solitária, pensei em suas palavras e no quanto elas me perturbaram. Eles eram verdadeiros, e aquela história do meu passado era uma que eu não havia contado a ninguém. Perto do final do turno, Buckley entrou em uma das torres de atiradores e fumou um cigarro. Como meus deveres do dia estavam completos, subi a escada em espiral até o nível em que ele estava. Quando o vi, estava a apenas alguns centímetros de onde ele bufou. Ele não parecia se importar ou mesmo se importar com os passos atrás dele. Ele se concentrou no sol de inverno distante e baixo. O animal enjaulado lá atrás disse algo que não deveria, eu disse. Parte do trabalho é ter pele dura, disse ele enquanto jogava o cigarro na neve. Ele se virou para me encarar. Não é sobre isso, eu disse. Ele feriu seus pobres sentimentos? Ele teve uma visão do meu passado que ninguém tem, eu disse enquanto um gosto amargo enchia minha boca. Bem, isso é lamentável. Significa que você mentiu para o conselho oral quando chegou à posição em que está agora. Você não deve mentir para seus empregadores. Preciso saber que tipo de prisão é essa, eu disse enquanto sentia o sangue subir à minha cabeça. Porque todo mundo tem feridas abertas por todo o corpo e rosto. Eles estão expostos a algum tipo de vírus, e em caso afirmativo, somos suscetíveis? Ou isso ou eles estão sempre drogados com alguma coisa. Isso explicaria por que eles estão sempre falando coisas sem sentido. Além disso, como diabos eles sabem coisas que eu não contei nem para as pessoas mais próximas da minha vida? Melhor fazer o trabalho designado. Não se preocupe com coisas acima do seu nível salarial. Buckley pegou outro maço de cigarros e acendeu um. Espero que não estejamos expostos a perigos sobre os quais não fomos avisados. Vou ter que encontrar uma maneira de espalhar a palavra. Se você quebrar seu acordo de confidencialidade, seria muito pior do que uma rescisão. Sua esposa em casa, aquela com o cabelo escuro encaracolado e as belas curvas? Eu odiaria ver o impacto de suas decisões sobre ela. Foi quando o agarrei pela lapela e o joguei no chão. E eu considerei jogar cotovelos. A ideia de fazê-lo provar seu sangue era satisfatória. Eu não queria ser encarcerado neste antro de miséria, de todos os lugares. Buckley começou a rir. O que ele fez a seguir me pegou de surpresa. Ele me deu um tapinha nas costas com a mão livre em vez de tentar se defender ou resistir. Você provou seu ponto, ele disse enquanto empurrava meu peito. Agora saia de cima de mim. Não quero dar o sinal a um dos meus camaradas na próxima torre. Ele tem uma Remington 870 modificada apontada para você. Eu o soltei. Depois que ele se levantou e limpou um pouco de gelo, ele fez contato visual comigo. Eu respeito você por sua bravura. A maioria das pessoas não estaria disposta a fazer isso comigo, especialmente alguém abaixo de mim na classificação. Vou te dizer uma coisa, vou lançar um pouco de luz sobre que tipo de lugar é esse para você. E se eu descobrir que você contou a alguém, você vai desejar ter morrido ao nascer. Senti a adrenalina começar a passar. Enquanto minha energia diminuía, assenti, concordando tacitamente com sua nova oferta. Olhei para a esquerda e vi o atirador ao qual ele se referia. Ocorreu-me que, se ele quisesse agir contra mim, poderia ter me executado ali mesmo. Buckley acenou para que eu o seguisse enquanto descíamos os degraus. Ele me acompanhou pelo pátio. O gelo envolveu os conjuntos de peso e as barras de pull-up. Seguimos a cerca de arame até outra instalação que tinha acesso com chave codificada. Depois de inserirmos os dígitos corretos, ele abriu a porta. Seguimos por um corredor que não parecia moderno. Havia tochas acesas nas paredes. O piso era de paralelepípedos pálidos. Ele me levou para outra sala que era do tamanho de um auditório. Um homem se levantou. Ele usava roupas totalmente pretas com gola branca e demorei um pouco para reconhecê-lo como um padre. Eu vi fileiras de mesas compridas, dignas de um rei em uma era antiga.
Crucifixos, rosários, cálices de água e pilhas de livros empoeirados se alinhavam em cada canto. Eu folheei alguns dos títulos e vi que alguns estavam em um idioma diferente. Padre Lamoura, Buckley disse enquanto olhava para o homem de pano. O que você está fazendo aqui? O padre apontou para a esquerda. Quando desviei os olhos naquela direção, não percebi imediatamente a presença de uma quarta pessoa na sala. Este era um dos internos amarrados em uma laje. Assim que focamos nossa atenção coletiva nele, o homem ganhou vida. Ele começou a lutar contra suas restrições. Uma substância tingida de vermelho saiu de sua boca como a espuma de um cão raivoso. Quase expulsei a entidade maligna, disse o sacerdote. Buckley se virou para mim. O que está acontecendo aqui? Perguntei. Tive uma vontade irresistível de correr gritando na outra direção. Eu sabia que não poderia arriscar no frio mais severo, mas uma parte de mim estava disposta a pelo menos tentar. O orçamento desta prisão vem do Vaticano. Só aceitamos presos possuídos por algo maior do que sadismo geral ou psicopatia. Na papelada oficial do governo, eles chamam este lugar de casa do Daemonium. Se você quer espiar os pecados dos quais sei que é culpado, agora seria um momento excelente. Ajude-nos a ler o encantamento necessário para purificar este pagão.